Gui e eu estávamos num acampamento com jovens na sexta-feira e ontem o dia inteiro e chegamos essa madrugada de volta em casa. Então, tipo assim, tô no pó da gaita aqui, né? Mas achei que foi tão gostoso para a gente lá, e aliás eu até falei com o pessoal lá, amanhã eu vou estar na igreja de volta e eu vou falar de vocês aqui. Aí foi realmente um tempo gostoso para nós, Deus ministrou no nosso coração, mas eram jovens, tipo assim, tinham jovens casais também, e acho que é sempre uma curiosidade quando a gente vai, a gente não conhecia muitas pessoas lá, tinha um casal que são amigos nossos, a gente os conhecia, o resto a gente não conhecia ninguém, tinham alguns poucos casais lá novos, mas a maioria eram jovens mesmo, adolescentes, pré-adolescentes, e uma das ministrações que a gente estava fazendo foi a Gui quem ministrou, e ela falou uma coisa que para mim foi assim, tão interessante, tocou tanto a minha vida, e a paixão que a gente tem, eu tenho, aqui compartilha mesmo, por Jesus e por viver uma nova vida, uma nova experiência com Jesus, mas aqui fala de uma forma que eu pessoalmente nunca tinha parado para pensar daquele jeito. Na verdade, as palavras que a gente sempre fala aqui na igreja é sempre esse desafio para que a gente viva e experimente uma vida com Jesus que seja diferenciada, né, acima da média. Mas o que aqui falou com os ossos é o seguinte: vocês são responsáveis pelo futuro que os meus filhos vão ter na presença de Deus. Vocês são as pessoas que vão ministrar para a geração deles. E aquilo me impactou, que na realidade, se a gente vê adolescentes, jovens, 15, 16 anos, daqui a 10, eles vão estar com 25, com 26, vão ser líderes, vão ser pastores, vão ser ministros, e os nossos que estão com 4, 5, vão ser os adolescentes, que vão estar vendo novas pessoas. De fato, nós temos uma tarefa grande com uma geração que está crescendo agora, porque esses vão falar com os nossos filhos. Vou ministrar para os nossos filhos. E a gente precisa ter não só essa preocupação, mas essa curiosidade. Aliás, o tema que a gente tem para hoje é justamente essa ideia. Onde é que está o fruto? Onde está o fruto? Porque a gente vive uma experiência com Deus e a gente precisa dar fruto. Porque é esse o texto que a gente vai ler, João capítulo 15, verso 5 em diante. A gente vai ler do verso 5 até o verso 8. Vamos lá, vamos ler junto aqui, vai estar na tela, nova versão internacional, você pode acompanhar comigo ou acompanhar na versão que você tem aí. O texto bíblico diz o seguinte: eu sou a videira, vocês os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Os textos mais tradicionais, ou as versões mais tradicionais desse texto, diz o seguinte: sem mim nada podeis fazer, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim, vocês serão meus discípulos. Vamos orar a Deus mais uma vez. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá este privilégio, tem nos dado esse privilégio de estar aqui nesta manhã. Senhor, muito obrigado, porque não é nada, Pai, que tenhamos feito ou pudéssemos fazer que gerou ou abriu para nós esta alegria, este privilégio, essa oportunidade aqui, Senhor, mas é amor mesmo, Pai, é graça mesmo, é só a Tua compaixão, as Tuas misericórdias, Senhor, que nos permitem estar aqui. Pai, muito obrigado. Senhor, mas nós clamamos a Ti nesta manhã, de uma forma especial, que o Senhor ministre em nós o Teu querer. Fale conosco, Pai, exatamente aquilo que nós precisamos escutar, para que as nossas vidas sejam grandemente transformadas por Ti, tremendamente impactadas pelo poder da Tua palavra, Senhor, para que nós possamos, de fato, transformar uma geração, começando por nós mesmos, pela nossa própria vida, pela nossa casa. Senhor, nós te pedimos, ministre em nós o Teu querer, que eu seja aqui, Senhor, simplesmente um vaso de bênção nas Tuas mãos, que derrama as Tuas bênçãos sobre o Teu povo, e que da minha boca, Senhor, nada diferente da Tua palavra seja o que há de sair,
mas somente o teu querer e propósito para nós é o que nós te pedimos, porque nós precisamos, Senhor, da tua ação em nós hoje aqui. E é por isso que nós clamamos a ti, não no nosso nome, mas no nome de quem tem todos os méritos na tua presença, que é o nosso Senhor e eterno Salvador, o Senhor Jesus. O povo de Deus diz: amém, amém. Falo sempre e gosto de repetir, nós estamos vivendo os últimos momentos da vida da igreja na terra. Estamos vivendo os últimos momentos. E a gente não precisa fazer muita coisa para descobrir isso, que a vinda do Senhor está muito mais próxima do que sempre esteve, que os sinais estão claros, para qualquer observador, até para os observadores desatentos. Até para os observadores desatentos está bem claro que isso está acontecendo. A proposta que Jesus faz para os discípulos, quando ele está falando da videira e dos ramos, ele faz essa proposta: eu sou a videira, vocês são os ramos, porque isso é um tipo de coisa que os discípulos estavam acostumados. A região deles é uma região que tem plantação de uva para todo quanto é lado, então era fácil eles verem, entender aquela história, mas aquilo era o contexto deles. No contexto para a gente aqui, a gente poderia talvez dizer o seguinte, né? Eu sou o aspirador de pó, o vacuum, vocês são o pezão. Sem mim, nada podeis fazer. É mais ou menos essa ideia, né? Eu sou vocês são a broca, eu sou a furadeira. Sem mim, o contexto deles é esse. Se você parar para poder pensar, na realidade, isso encaixa, se encaixa de qualquer forma, né? Vocês são as cerdas, eu sou o cabo do pincel. Sem mim você não pode fazer nada, não dá para fazer nada, não dá para poder viver. O carioca, a gente talvez poderia dizer o seguinte, no Rio de Janeiro, para fazer essa comparação, como eles costumam dizer lá: eu sou a corda, vocês são a caçamba. Esse negócio parece pagode, né? Sem mim nada podeis fazer. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Nós precisamos entender dentro do nosso contexto que nós, sem Jesus, nós não temos condições de fazer coisa alguma, incluindo o tema dessa manhã. Onde é que está o seu fruto? Sem mim, você não pode fazer nada. Nós precisamos, a única forma que temos para dar glória para o nome do nosso Deus, é o texto que a gente leu: nisso meu Pai vai ser glorificado se vocês derem uns frutinhos mais ou menos. É isso? Não, se você der muito fruto, se você der o Pai só é glorificado se você der muito fruto, e dessa forma vocês são meus discípulos. Dessa forma vocês são meus discípulos. Eu tenho algumas perguntas para poder fazer para todos nós nessa manhã, incluindo para mim mesmo. E eu vou dizer um negócio: você tem todas as respostas para as minhas perguntas, mesmo sem saber quais perguntas são essas. Você tem todas as respostas para as minhas perguntas, ou talvez você pode até imaginar que você não tem a resposta, mas eu tenho certeza, né, que você tem todas essas respostas. Mas antes de eu fazer as perguntas, eu quero fazer algumas afirmações para vocês. Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração hoje aqui. Receba. Deus tem uma palavra, receba. E uma outra afirmação que eu quero te fazer é o seguinte: é que Satanás vai tentar te impedir de fazer um bom uso dessa palavra. Derrote-o. Derrote-o. Porque, de fato, nós precisamos viver essa vida, que é uma vida que dá muito fruto. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: você dá algum fruto? Você dá algum fruto? Troca esse você aí, né, porque dá muito para a gente poder falar para quem está sentado do lado da gente, né? Coloca o seu nome na lacuna e diz o seguinte: eu dou muito fruto? Eu dou algum fruto? Eu dou algum fruto? Você quer saber se você dá fruto? Você faz o seguinte: tem alguém que está mais próximo de Deus por causa do seu testemunho? Por causa do que você vive? Talvez daquilo que você fale. Mas, pessoalmente, eu não gosto nem de usar essa expressão, embora a gente tenha que usá-la, que parte do testemunho que a gente presta é falando. Mas seria muito melhor se as pessoas conseguissem ver o que a gente faz do que escutar o que a gente fala.
Porque as nossas atitudes, já diz o ditado, falam muito mais alto do que as nossas próprias palavras. Quando a gente olha, existe alguém que está mais próximo de Deus por causa do meu testemunho, não é simplesmente por causa daquilo que eu falo, mas muito mais importante do que o que eu falo, existe alguém que está mais próximo de Deus por causa do modo que eu sou. E essa pergunta não é só para mim, não é para você fazer para você mesmo. Existe alguém que está mais próximo de Deus por causa do modelo de vida que você vive. Você pode ser citado ou ser citada como alguém que exemplifica um bom modelo de vida cristã? São perguntas cabíveis para esse momento que nós vivemos na história. Nós conhecemos a palavra de Deus, amém? Amém? Nós temos a salvação de Jesus, amém? Amém? Nós fomos incumbidos com a responsabilidade de anunciar essa salvação a todo mundo, começando pela nossa própria região, pela nossa própria casa, e se expandindo, e isso não são as igrejas que estão dizendo, não são as campanhas missionárias que estão dizendo, foram as últimas palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor, para os seus discípulos. Eu recebi todo o poder no céu e na terra. Então vocês, discípulos, vão e façam discípulos. A nossa tarefa é a tarefa de fazer discípulos, não discípulos nossos, mas discípulos de Jesus. E ele fala, vocês serão meus discípulos se vocês derem fruto. E eu preciso me perguntar, eu dou algum fruto? Porque se eu não estiver dando fruto, eu não estou sendo discípulo. E se eu não estiver sendo discípulo, eu não estou sendo aquilo que Deus espera que eu seja. E quando eu erro o alvo de Deus para a minha vida, o nome disso é pecado. Se você não vive uma vida que é uma vida que dá fruto, você está vivendo uma vida que está aquém do que Deus espera. Uma vida que está mais curta do que o cumprimento que Deus tem para você. E ele diz, sem mim, nada podeis fazer. No texto que a gente leu, Nova Versão Internacional, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Não tem nada que você pode fazer sem mim. E isso é bom a gente lembrar, e vale a pena a gente sempre voltar nesse texto, porque de vez em quando a gente tem a impressão que é o seguinte, Deus nos salva. Aleluia, né? Porque se dependesse de nós mesmos, não teria. Deus nos salva, mas santificar a sua vida é algo que você vai ter que fazer. Você escuta isso. Mas aí Jesus vem e fala, sem mim, nada podeis fazer, com exceção de santificação. Não tem exceção. Sem mim, nada podeis fazer, nem santificar a minha vida, modificar a minha vida, fazer a minha vida mais parecida com Jesus, nem isso eu consigo fazer sem Ele. Para isso, eu preciso dEle, porque Ele é a árvore e eu sou o galho que está conectado naquela árvore. Um galho desconectado da árvore, ele não consegue frutificar. Um galho fora da árvore, ele não consegue fazer nada. Assim como as nossas ferramentas fora do lugar dela, não dá para poder funcionar direito. Para que alguém possa dar frutos, é necessário que este alguém esteja ligado no mestre. Porque se não estiver ligado no mestre, é jogado fora. Se não estiver ligado no mestre, é jogado fora. E a pergunta então é, eu dou algum fruto? Amém? Amém? Que a nossa resposta seja, eu dou algum fruto. Eu olho em cima do meu ombro e eu vejo que tem pessoas que estão tendo a sua vida modificada pelo trabalho que Deus tem me dado a responsabilidade de fazer, e cada um de nós temos o nosso. Isso é gostoso de saber. Cada um de nós tem o seu próprio trabalho. Eu gosto de olhar na vida da igreja, as áreas que Deus me permite servir na igreja. Eu fui tentado a dizer as áreas que eu tenho habilidade, não tem não, é Deus que me permite, não tenho habilidade nenhuma. As áreas que Deus me permite servir na igreja, e nessas áreas, que fruto que eu dou? Se eu sirvo em alguma área, eu tenho algum discípulo, e eu preciso ter, porque são essas as pessoas que servirão talvez uma próxima geração, ou darão continuidade ao trabalho que daqui a pouco tempo eu não vou ter mais condição de fazer. Passa o tempo, chega a idade para nós, ou simplesmente nós como seres humanos chega ao fim da nossa vida. E para chegar ao fim da vida, não tem nenhum tipo de marca que você tem que atingir. Você vai no cemitério, tem tumba de todo tamanho,
tem lápide de todas as faixas etárias, tem caixões de todos os tamanhos. Não tem um tempo pré-determinado que a gente vive só depois daquele tempo que a gente vai. Qualquer um de nós pode ir hoje ainda. E aquilo que Deus colocou na minha mão para fazer, eu tenho dado fruto? Amém? Que de fato eu tenha fruto na minha vida. Segunda pergunta que eu tenho para você. Seus frutos são constantes? Seus frutos, troca isso aí, coloca meu. Os meus frutos são constantes. Uma coisa que quando a gente fala de frutificar, eu gostaria até de ser alguém bem experimentado nessa área de plantação, porque eu gosto de plantação. Acho legal, acho interessante, eu sou curioso, e qualquer coisa que envolve algum tipo de ciência desperta a minha curiosidade, porque eu gosto disso. Mas alguém que é envolvido, aqui na igreja a gente tem algumas pessoas que são envolvidas com a área de plantação, a poda é algo essencial em toda e qualquer plantação. Se você não podar, a coisa não funciona, a planta não funciona, não cresce do jeito como deveria crescer, e acha uma plantinha bonitinha, aquele bonsai, né? Ele é totalmente, né, feito de poda. Ele só funciona por causa daquilo ali. Mas quando vocês falam naquela plantinha, o que vocês lembram? O que lembra vocês? Eu acho que todo mundo só lembra da mesma coisa, eu só lembro da mesma coisa. Você fala em bonsai, o que você lembra? Pode falar, eu quero escutar. O que você lembra quando você fala em bonsai? Japonês, mas lembra outra coisa, a gente lembra não só japonês, você lembra de outras coisas. Né, Karate Kid, né? São velhos demais para poder ver isso, não. Todo mundo lembra, porque é a expectativa daquilo que você vê, é para a plantinha, ele está velho, né? Quando alguém lembra de bonsai, lembra do Karate Kid, é porque está velho. O senhor Miyagi, né? Está ali, né? Está querendo educar o seu Daniel-san. A poda, você prepara todo ali alguém, né? Uma cultura é uma cultura de preparação de alguém, e Deus faz isso conosco, porque Ele quer que os nossos frutos sejam frutos constantes. Deus poda porque Ele quer que os frutos apareçam quando for a época própria de aparecer. E precisa da poda. Quando a gente poda uma árvore, sai lá, a seiva sai de dentro dela. Né? Se você gosta de biologia, né? Sai lá a seiva bruta e elaborada, né? Você tem toda aquela coisa, você sai, ele dói o negócio, a planta não grita, né? Mas dói o negócio. Quando Deus poda a gente, dói também. Você vai ali, deixa eu cortar as asinhas desse cidadão aqui, ele está querendo voar alto demais. Deixa eu dar uma parada aqui, para que ele possa fortalecer e ter condições de fazer exatamente aquilo que Deus quer que faça, porque Deus quer que os frutos apareçam quando for a época do fruto. Deus poda porque Ele quer que a árvore esteja sempre saudável. Deus poda porque Ele quer que os ramos estejam sempre bem nutridos. Não é o propósito de Deus que os frutos sejam frutos minguados. Ninguém gosta de um fruto minguado. Ontem no acampamento que a gente estava, alguém cortou um abacaxi e aparentemente ele estava bonito, mas quando partiu o abacaxi estava meio podre. Alguém quer um abacaxi podre? Ninguém quer. Por que a gente vai imaginar que Deus vai querer um fruto podre? Frutos bons. E por causa disso Ele trabalha nas nossas vidas. Quando eu era adolescente, estudando biologia, você sempre fez esses negócios de plantação, e plantação, entre as muitas coisas, tem as plantas que as frutas que dão melhores quando elas são feitas com enxertos, né? E lá na região de onde eu venho no Brasil, no Espírito Santo, não sei como é que chama na região de vocês, mas tem uma mexerica que a gente chama de mexerica pocã. Ela é grande, a casca dela solta quase só de você olhar, e é gostosa, é legal, e a maioria das vezes ela só funciona bem no enxerto. Não sei porquê, nunca vi pé de mexerica pocã. Ela funciona no enxerto. E eu achava aquele negócio bonito, falei, vou tentar fazer uns enxertos. Eu cortava as roseiras da minha mãe, colocava umas outras plantas ali. O negócio às vezes funcionava por algumas horas, mas daí a pouco murchava. Por quê? Porque eu não tinha habilidade para poder fazer aquilo ali. Não era a melhor pessoa para poder fazer o enxerto. E não tinha a técnica necessária. Nós precisamos, para que a gente dê bom fruto e como bons ramos, ter um agricultor especializado e que sabe fazer a poda, que sabe trabalhar a nossa vida de forma tal que os nossos frutos não só sejam reais, como eles sejam constantes. Está na hora de dar fruto, vai dar fruto, não vai minguar, não vai sair um fruto mais ou menos, vai ser o fruto de acordo com o projeto dele. Eu me lembro quando a Gui estava grávida da Sara, e foi uma gravidez complicada, e a gente ia no hospital
às vezes múltiplas vezes na mesma semana. A coisa boa, embora a gravidez fosse complicada, é que toda semana a gente tinha um ultrassom da criança. Então, a gente via o menino, eles ficam esperando aquela ocasião de ver, a gente via toda semana, o pessoal já estava até cansado, né, de ver a bichinha ali, né, rodando para lá e para cá. Mas a gente teve uma ocasião que eles começaram a fazer uns daqueles, aqui eles fazem mais ecocardiograma do que eletrocardiograma, mas aqueles análise do coraçãozinho para poder ver, e às vezes a gente ficava lá olhando por horas, aquele troço saindo lá e media, os médicos pegavam, olhavam, e para a gente olhava aquele negócio lá, se aquilo estava bom ou ruim, não fazia a mínima diferença, não sei nada daquele negócio, não faz o mínimo sentido para mim. E às vezes o que a gente quer fazer na obra de Deus é pegar alguma coisa que não vai fazer o mínimo sentido para mim. Eu preciso de um especialista, porque é o especialista que vai dizer exatamente o que precisa ser feito para corrigir o defeito, se ele existir, e para melhorar o resultado daquilo que já é bom. É só um especialista que consegue corrigir o defeito de algo ou fazer algo que já está bom se tornar melhor. E quando a palavra de Deus nos fala, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala isso, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Deus espera que os nossos frutos sejam frutos constantes. Não é um dia, uma estação, deu muito fruto, na outra, esse ano não deu nada não. Esse ano não deu nada não, porque ele é um agricultor especializado e de vez em quando a poda dele vai vir para nós. E a pergunta vale a pena ser repetida. Seus frutos são constantes? Os meus frutos são constantes? O que eu faço para o Senhor, existe constância? Constância. E a terceira e última pergunta que eu gostaria de fazer para você é o seguinte: que tipo de fruto você tem? Coloque seu nome aí, né? Que tipo de fruto? Eu tenho. Eu acho interessante porque essa analogia de planta, ela é bem notória. Em diversos textos bíblicos, o Salmo 1, Davi começa dizendo justamente a respeito disso, né? Ele compara o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, que antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E aí vem Davi e compara. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros, cujas folhas não caem, e dá os seus frutos na estação própria. A comparação de árvore está espalhada por todo lado, né? É mais do que feliz alguém que está assim no Senhor. O profeta Jeremias fala disso na sua profecia, Jeremias 17, ele fala disso. Jesus fala nos evangelhos, a carta de Judas fala, toda uma comparação de árvores, porque a expectativa de Deus para nós é que não simplesmente algo estático, mas que algo vivo, na comparação de árvore, não por ser estático, mas por ser vivo, que nós sejamos vidas que deem frutos. E vale a pena repetir a pergunta do nosso tema: onde é que está o fruto? Onde é que está o fruto? Eu volto para a minha própria vida, eu olho e eu penso, Senhor, onde é que está o resultado daquilo que eu estou fazendo, uma vez que eu estou conectado na videira verdadeira, que tem como agricultor o Pai que sabe de todas as coisas, que controla todas as coisas, que tem domínio sobre todas as coisas. Uma coisa interessante que tem para a gente em Mateus capítulo 7, uma reiteração de Jesus, que as árvores boas dão bons frutos e que as árvores más são lançadas no fogo. Vale a pena a gente lembrar que o que Jesus está dizendo aqui, nem nesse texto de Mateus, nem no texto de João que a gente leu, ele não está falando de perder a salvação que nós conquistamos em Jesus Cristo, por graça. Ele está simplesmente falando de algo que não é produtivo para o reino de Deus, algo que não traz para o reino de Deus aquilo que é a expectativa de Deus. E há muita gente que está, assim como os meus enxertos de adolescentes, enxertados na videira verdadeira, mas eles não são parte. Há muita gente que está enxertado ali, a característica começa até a ganhar uma característica da videira verdadeira. E é por isso que a palavra de Deus fala, e nós já tivemos alguns dias para trás a oportunidade de trabalhar um bom tanto a respeito disso aí, que vão chegar pessoas na presença de Deus e vão dizer para ele: Senhor, no teu nome nós realizamos milagres, ressuscitamos mortos,
Não é milagre de curador de cabeça, não. De ressuscitar morto. E Deus vai dizer, sai daqui, não te conheço, não. Não te conheço, não. Está enxertado. O Senhor não quer que nós sejamos enxertos, Ele quer que nós sejamos parte. Realidade da árvore que é Ele que nos colocou ali, que nos permitiu estar ali, que nos poda, e às vezes a poda dói, mas o resultado são bons frutos, e é só esses bons frutos que vão glorificar o nome do nosso Pai, e só esses bons e muitos frutos que vão fazer de nós, de fato, discípulos de Jesus Cristo. Vale a pena a gente perguntar, onde é que está o fruto? Onde é que está o fruto? Porque se eu olho para a minha vida e eu não consigo ver, e honestamente eu olho e falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, porque eu não consigo ver. O que eu estou fazendo para o Senhor? E eu preciso me desdobrar e fazer mais, porque isso aqui para nós, esse tempo aqui para nós, é simplesmente uma passagem de tempo. É só uma parte, nós não somos seres humanos, seres terrenos, com uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais com uma experiência terrena. Isso aqui não é o nosso destino final, isso aqui é só um estágio da nossa vida. E a palavra de Deus fala que um dia, todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Não é para julgamento, não, porque nós não somos julgados. A palavra de Deus já nos diz que quem está em Cristo não tem mais condenação. Você não tem condenação, você está em Cristo. Mas nós vamos comparecer diante desse tribunal de Cristo para receber aquilo que nós fizemos por meio do corpo, bem ou mal. E é justamente isso que a palavra de Deus diz. E eu só tenho essa experiência, que hoje para mim são 44 anos, só tenho essa experiência para poder gerar para o Senhor aquilo que vai me produzir resultados eternos. E Jesus Cristo, numa forma de investimento para os seus discípulos, ele fala assim, ei, não investe aqui nessa terra, não. Não coloca os seus recursos nas bolsas de valores dessa terra, não. Não investe nos imóveis dessa terra, não. Ajunta tesouro no céu, porque lá ladrão não rouba, a traça não corrói, o ferrugem não come. E é eterno. E eu olho para mim mesmo e falo, Senhor, onde está o fruto? Onde está o fruto? Mateus capítulo 3, aparece uma figura importantíssima para nós como cristãos. Alguém que foi como a gente costuma dizer, o precursor. O batedor, você imaginar ali numa carreata, né, presidencial, aqueles motoqueiros que vão à frente, nos batedores, vão ali, abrindo caminho, João Batista, o precursor de Jesus Cristo, aquele que veio com a tarefa dele era anunciar que o reino está próximo, é chegado e está ali o Messias. E ele faz isso. E tanto é que quando ele chega no final desse ministério dele, que não foi assim tão longo, ele fala, é necessário que eu desapareça e que ele entre em cena, que eu diminua e que ele cresça. Essa é a realidade. A cena que eu estava representando já acabou, as luzes se apagaram, vai entrar uma nova cena. E o principal não sou eu, é outro. João Batista anuncia isso. Mas quando ele está no encontro dele com alguns líderes religiosos e pessoas que estavam simplesmente distorcendo os ensinamentos da palavra de Deus, João Batista usa para eles uma expressão, Mateus capítulo 3, verso 7 fala disso, e eu acho interessante, nos textos mais tradicionais, a Bíblia fala raça de víboras. Mas se fosse hoje, num dia a dia, na conversa que a gente fala, cambada de cobra peçonhenta. Essa é a expressão, cambada de cobra peçonhenta. E ele diz para esses cujas árvores não eram árvores que estavam dando bons frutos, não frutos constantes, não na estação própria. Ele diz, o machado já está na raiz. O machado já está na raiz, porque a árvore que não dá fruto, ela é cortada e ela é lançada no fogo. Cortada e lançada no fogo. Eu repito a pergunta para mim mesmo, onde é que está o fruto? Onde é que está o meu fruto? E
a minha expectativa é que nós todos saiamos daqui hoje, olhando para as nossas próprias vidas e dizendo, Senhor, onde é que está o fruto? Mas nem que seja alguém, se a gente possa olhar e dizer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está me dando privilégio, mesmo com toda a minha pequenez, fragilidade, de ser usado por Ti, de ser usada por Ti, para causar um impacto na geração que o Senhor está me deixando servir. Para causar um impacto na geração que o Senhor me permitiu ser parte. Não porque eu consiga fazer alguma coisa de mim mesmo, ou por mim mesmo eu seja capacitado, mas é graça, é misericórdia, é amor em grande abundância que Deus nos ama e nos permite ser esses servos que prestam a Ele culto e que dão para Ele frutos, amparados, protegidos e cuidados por um agricultor que sabe tudo a respeito dessa árvore a qual nós estamos conectados, que é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Que nós possamos sair daqui hoje incentivados a viver uma vida que de fato dê frutos. Uma vida que dê frutos constantes e uma vida que dê frutos com excelente qualidade, não frutos periódicos, não frutos esporádicos, mas de fato, frutos constantes. Amém? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.